Bem-vindos a mais um programa do Espírita Pop na Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Yasmin Toriani? Olá, seres humanos do planeta Terra e de outros planetinhas também. Sejam muito bem-vindos. É nóis, galera. Estamos só pelo ZT vir e dar uma arrumada aqui na casa. Junto com Jesus, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Hoje o tema... Em tempos de crise, para dar um up aí na nossa vibração e nos ajudar, porque nós estamos nesse tempo e vamos vencer. Então, chama a vinheta, produção. Show de bola esse tema. Formas de enfrentar esses tempos de crise, né, Yasmin? E antes de mais nada, vale lembrar, eu quero trazer um dado aqui para ti, Yasmin, que a gente estudou um tempo aí na faculdade de antropologia e sociologia, e aí teve um assunto muito importante, assim, um tema muito importante, que isso é ciência, tá? Existe um campo, né, da sociologia que estuda determinados conflitos, e uma dessas constatações, ela, que pega recortes da área da psiquiatria também, demonstrava que a religiosidade era um fator de vacina, já que a gente está num período de todo mundo quer tomar vacina para ficar imune, né, ao coronavírus, deixar as pessoas na nossa volta mais seguras. A religiosidade, ela funcionava como vacina para as pessoas que estavam pensando em desistir da vida. Ou seja, as pessoas mais religiosas vivem de maneira melhor. Isso não é abstração, tá? Isso não é uma ideia vaga. Nós tínhamos, nas proporções, por exemplo, índices 3 vezes maiores de suicídio entre os não religiosos, entre os ateus, do que entre alguns grupos religiosos. Então, vale aí a reflexão que faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. E um outro estudo, esse para o Alexander Moreira, que é um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, um pesquisador muito ativo na área da espiritualidade, psiquiatra. Ele fez uma revisão de artigos com mais de 900 artigos científicos. E ele constatou, né, junto com seu colega, nesses 900 artigos, que a religiosidade saudável, ela é promotora de saúde em quase todos os campos da vida humana, da esfera humana. Então, assim, ó, nós temos pesquisas até na área de recuperação de pessoas em hospitais. Então, assim, são tantos casos que a religiosidade é importante, porque eu queria colocar ela como abre-alas do nosso tema, assim, ó, ter fé faz bem à saúde e isso é científico. Vou lá, passa a bola para ti. Arrasou. É isso mesmo, é isso mesmo. E já puxando o teu gancho, né, Cris? A fé, ela nos auxilia na blindagem do nosso pensamento, que é o que eu tenho para trazer para nós hoje, pessoal, que é a questão 466 do livro dos Espíritos, que vai falar sobre essa influência dos espíritos no nosso pensamento, porque vamos pensar que nós estamos num momento de calamidade pública, onde o nosso planeta ele geme de dor. Todos nós estamos passando por um momento que dói. Dói no nosso íntimo, nós estamos sendo pegos de surpresa por diversas adversidades. Mas dentro dessas adversidades, a gente acaba esquecendo que todos nós também estamos no nosso planejamento reencarnatório. Não é à toa que estamos aqui encarnados no planeta Terra, no século 21, em 2021, enfrentando uma pandemia global juntos em tempos de crise. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, na questão 466, diz: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? E o Cris falou da fé. E a fé, ela nos blinda. A partir do momento que a gente exercita essa questão da religiosidade, cada um do seu jeitinho, a gente eleva o nosso pensamento e esse elevar, ele nos auxilia. Aqui diz a resposta dos espíritos. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito.
Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Nós estamos em progresso, pessoal. Nós não estamos parados. Na inércia, nós não estamos nesse momento. O planeta, o globo, ele caminha em evolução, assim como nós também. Então, que possamos olhar adiante. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Olha a importância do orai e vigiai. Olha a importância da gente cuidar os nossos pensamentos. E não é uma necessidade da gente estar o tempo todo, né? Ó, vamos parar aqui, vamos se ajoelhar no chão. Claro que essa prática, pessoal, para algumas pessoas, o ato de ajoelhar-se, né? O Cris já comentou em alguns programas, né? Que para ele, em muitos momentos na vida, o ato de se ajoelhar, de estar nessa situação, auxiliou ele, né? Para algumas pessoas isso ajuda muito, mas não significa que a gente precisa caminhar ajoelhado o tempo todo, mas caminhar com Cristo. Vamos ponderar isso, caminhar com Cristo, elevar-se com Cristo. Ele já dizia, os humilhados serão exaltados. Então, que a gente possa estar caminhando com Cristo, para elevar o nosso pensamento junto a Ele. Seguindo. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. O que tu tens pensado? Estamos em momentos de crise, em tempos de crise. Se a gente volta o nosso pensamento aos tempos de crise, é isso que o nosso coração vai se tornar. O nosso coração, ele acaba se tornando crise. Nós que estamos aqui, né, 100% rodeados de mídias sociais, 100% tecnológicos o tempo todo. Quem tu segue no Instagram? Ponto. Isso daí já vai te nortear. A gente passa o tempo todo no celular. Nutrição, né, Yasmin? Isso aí é nutrição. Que a gente fala de nutrição só que a gente come. Mas o que a gente assiste, ainda mais o Instagram, que é uma coisa que as pessoas entram várias vezes por dia. Quem tu segue no Instagram, né? O tempo todo no celular. O que tu anda vendo, né? O que tu anda assistindo na TV? Busca uma coisa boa, busca um recurso. A gente já comentou aqui em outros programas, em outras oportunidades, né? A questão do filme de terror, claro que nós respeitamos, né? Mas, gente, filme de terror é uma questão muito complicada. A gente está falando de violência, de horror mesmo. Em tempos de crise, é trazer para ti influências péssimas. A gente bota a vibração que está ali, está top, lá embaixo. Então, é muito complicado isso, pessoal. Seguindo. Mas outros também te cercarão, esforçando-te por influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixará senhor dos teus atos. Esses dias o Cris e eu estávamos num estudo e uma pessoa comentou a questão que o desamparo não existe. E nós estamos tão focados em pensar nas tragédias, nas dificuldades que a gente tem passado, que é muito complexo nós olharmos para o outro lado e perceber que realmente nós estamos 100% conectados a uma rede de auxílio tão grande, e essa rede ela é imensa, porque existem espíritos e espíritos vinculados a esses espíritos que estão nos auxiliando o tempo todo. Então, o que acontece? Nós temos que perceber onde estamos sendo passivos a esse auxílio, porque em tempos de crise tem um meio ativo da gente conseguir reverter a nossa situação de tristeza, de mágoa, de peso, que às vezes pode atingir o nosso coração, que é através da caridade. É a caridade ativa, é a gente conseguir fortalecer o nosso amigo, dar um abraço, é a gente conseguir dar uma palavra, dar um bom dia, auxiliar no que a gente tem possibilidade de auxiliar. E por aí fortalecer as pessoas. Porque aquela pessoa que a gente auxilia hoje tem espíritos vinculados a ela, que são gratos a nós. E nós somos instrumentos do Cristo que fortalece-nos para continuarmos nessa rede. E assim a gente segue. Agora eu passo para o Cris, que eu já tomei bastante tempo aqui da fala. Estou aqui monopolizando. Capaz. Gente, assim, ó, vocês vão ver na descrição a menção aos 2 estudos que eu comentei, tá? São estudos sérios para a gente entender que a religiosidade é um fator
bastante importante para a nossa saúde mental, para nossa compreensão melhor da realidade. Isso vai proteger a gente de ter crises severas que possam nos fazer perder a encarnação, né, gente? Porque não tem outra palavra para isso, é quando a gente tenta admitir a possibilidade de desistir da vida. Então, assim, um dos estudos, né, a Global Perspective in the Epidemiology of Suicide, quer dizer, é um tema que nem é um estudo de fora do Brasil, feito por 2 pesquisadores, né, Bartolotti Flashman, e o outro, Moreira Almeida, que é o nosso Alexander Moreira Almeida, Lotufo Neto e Francisco e Harold Koenig, que ele vai falar sobre religiosidade e saúde mental. E isso foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, assim, eu trouxe 2 estudos bem, vamos dizer assim, clássicos, né, para a gente falar desse tema. Mas Emmanuel, guia de Chico Xavier, né, orientador da mediunidade de Chico Xavier, ele nos vê, ele vai trazer essa questão da crise, que o problema do mundo, de uma maneira geral, é um problema espiritual. E olha que ele vai falar aqui, gente. Na atualidade terrestre, o homem se previne contra a carência de valores alimentícios, estocando gêneros de primeira utilidade, defende as estradas, afastando o risco de acidentes, ou promove a vacinação, frustrando o surto de epidemias. Pensando nisso, entendamos o imperativo de exercitarmos fortaleza e compreensão, paciência e solidariedade, porque, de modo em geral, em todas as existências do mundo surge o dia em que a crise acontece. Olha que interessante, um texto muito antigo, né? Tratando até das epidemias que já assolam, né, a humanidade há muito tempo. A gente não está vivendo algo totalmente novo do ponto de vista histórico. Talvez na intensidade de uma pandemia, sim, já faz cerca de 50 anos, de 100 anos, pelo menos para nós aqui, né, que é a última nessa proporção a gripe espanhola. Mas nós temos aí crises intermitentes desde que o mundo se constituiu, no campo do contágio, né, de vírus, bactérias, enfim. Então, nós estamos enfrentando agora uma outra crise, que foi a razão de nós termos escolhido esse tema, que é a crise da ansiedade, da depressão, daquela que a gente não consegue lidar com as nossas emoções. E aí as estratégias são variadas, desde você procurar um psicólogo, um psiquiatra. Claro que eu sempre sugiro um psicólogo, um psiquiatra que tenham noções de espiritualidade, porque daqui a pouquinho você é médium e você chega lá, eu acabei vendo minha avó, acabei, né, sentindo a presença de um espírito, e se ele for uma pessoa que não tem essa compreensão, ele pode achar que você está esquizofrênica, sem que você de fato seja. Embora isso, né, é absurdo, em pleno século XXI ainda tem profissionais que encaminham a pessoa para a medicação quando ela diz que está vendo espíritos. Então, as casas espíritas, elas fizeram um grande benefício, nos diz Kardec, que não é só o fato de ter sistematizado a existência dos espíritos, mas de ter livrado milhões de pessoas dos hospícios e manicômios. Porque quando o Kardec sistematiza a mediunidade, ele deu um ar de normalidade, naturalidade, algo que sempre existiu em toda a humanidade, que é o dom, né, o atributo mediúnico que as pessoas têm em todas as culturas e em todas as religiões. Então, esse cuidado é muito importante para que a gente possa não tentar resolver um problema criando outro, onde nós possamos ser taxados por coisas que nós não somos. Então, todo cuidado nesse sentido. E quero trazer aqui um texto do livro, realmente, autores diversos, né, mas esse aqui é do Cornélio Pires, foi psicografado pelo nosso querido médium Chico Xavier em 98, um texto recente do Chico, chamado Evolução, que diz assim: todos nós estamos pela Terra, a nossa moradia em maior evolução, luta de classes, lamentos e sofrimentos, entre os grupos sociais, os fatos mais violentos, que nos fazem amarga aprovação. Alma querida, nunca te digas infeliz entre os felizes. Progresso custa lágrimas e crises. E teu corpo é sublime santuário em que vives e moras, em que o trabalho se te é fonte de incentivo e sólida alegria, em que o Senhor te concede o pão de cada dia entre as auroras. E se guerra nos agredir, da qual nada sabemos, guerra que nunca desejamos e da qual nós não cremos, mas que um dia pode acontecer, então demonstraremos a fé que nos conduz, trabalharemos, serviremos, compreenderemos e perdoaremos,
praticando os ensinos sagrados de Jesus. E com essa mensagem de Cornélio Pires, eu quero dizer o seguinte: quais são as guerras que a gente vai enfrentar? Uma delas que a gente percebe é a guerra política, que muitos amigos acabam perdendo, muitas pessoas acabam perdendo amigos por conta da guerra política, da guerra ideológica, defendendo pessoas que nem as conhecem, perdendo amigos queridos, porque elas tinham algum tipo de vínculo para provar que tem razão. Não sejamos infantis, gente. Não sejamos infantis. O Espiritismo, ele não nos convida a nenhum tipo, por mais que a gente ache que isso é caridade, né? Tem um texto que eu recomendo aqui, Nos Embates Políticos de Conduta Espírita, de André Luiz, que ele desautoriza qualquer uso da tribuna espírita para promover determinado tipo de grupo político. Então, ou para atacar determinado tipo de grupo político. Então, nas nossas casas espíritas, nossos grupos de WhatsApp, que são salas virtuais dos centros espíritas, isso é importante a gente lembrar, né? Nossos grupos de WhatsApp, nossos grupos online ali no Facebook, Instagram, eles são ambientes da casa espírita no mundo virtual. Então, esse texto Nos Embates Políticos, ele deixa bem claro qual é a nossa postura dentro do nosso ambiente cristão, para que a gente possa ter no nosso ambiente o fermento da caridade, o estímulo das boas obras, a redenção de cada um de nós, o perdão das ofensas, e deixar para o mundo o que é do mundo, deixar para César o que é de César, para Deus o que é de Deus. E o que for mais além disso, gente, a grande ressalva que a gente faz, né, que ansiedade e depressão, a humildade é uma grande aliada, porque a humildade diminui as nossas perspectivas de grandeza e também vai diminuir as nossas frustrações. E quando nós nos frustramos menos, nós estamos mais imunes a sermos acometidos por essas crises. Então, vamos ser bem humildes, vamos orar muito e, sobretudo, vamos fazer a caridade prática, que isso vai fazer com que cada um de nós tenha lastro de consciência tranquila e possa celebrar um dia após o outro um pouquinho melhor. Tá difícil hoje, é só por hoje, gente. Se tá difícil manter a paciência, não estourar, é só por agora, né? A metanoia, é só por agora. E a gente respira, espera só esse agora passar e a gente vai ver que, às vezes, alguma influência espiritual negativa estava ali presente, ou nós estávamos de cabeça quente, mas nós temos condições de estruturar dia após dia um pouquinho mais. E o amor aos nossos pais, aos nossos amigos, vai reverberar também, trazendo para nós esperanças mais doces, esperanças mais consolidadas, de que nós podemos ser melhores, de que nós mudando, a gente muda muitas pessoas à nossa volta, né, Yasmin? É isso daí. E saibamos que o acaso não existe, nós estamos dentro e abraçados pela providência divina, estamos exatamente onde deveríamos estar. A nossa vida, ela é encaminhada por Deus. Cada centímetro, cada fiozinho de cabelo, nós somos como deveríamos ser. E tudo está devidamente como deveria estar. Então, que nós possamos confiar e sermos ativos na caridade, respirarmos fundo, como o Cris falou, e seguirmos firmes, pessoal, porque isso também passa, como já dizia o Chico, né? Isso também passa. Se as grandes alegrias, elas também passam, que dirá as grandes dores, né? Que a gente possa confiar sempre. É verdade. Gente, um prazer estar com vocês aqui. Espero que todos sejam fortes, assim, fortes que eu digo, sejam amorosos, tá, gente? Sejam amorosos, humildes, para lidar com as suas próprias dificuldades e ajudar as pessoas que estão vivenciando as delas. É o momento de nós cuidarmos uns dos outros, para que a gente possa não ter só um setembro amarelo, mas ter um ano amarelo, né, no sentido de proteger a vida daqueles que estão à nossa volta, com o que a gente pode. É evidente que existem casos que vão fugir à nossa alçada, e a gente não pode se sentir culpado, porque ninguém é vítima de ninguém, né? Quando a gente está tomando decisões, nós somos os responsáveis por elas, mas a gente está aqui também para poder celebrar um pouquinho de cada um de nós no coração do outro e trazer Jesus dentro do coração do outro. Então, um beijo no coração
Força aí, tamo junto. A gente sugere aqui tantos vídeos e eu vou recomendar, entre tantos que a gente tem aqui da Maíse Braga, na Comunhão Espírita, que eu adoro assistir, mas tem um bem interessante da Nete Guimarães, que é a busca neurológica da felicidade, causas neurológicas da felicidade, perdão. É a Nete Guimarães, que é um vídeo, vocês vão encontrar, ele tem um quadro de Jesus no fundo. Esse vídeo é muito interessante, porque às vezes a gente fica preso em armadilhas mentais, e ela coloca ali 3 fatores de desenvolvimento do ser humano, né? E tem 2 positivos e 1 negativo, e esse negativo muito de nós nos vinculamos. Eu já vou dar um spoiler aqui rapidinho, né? O primeiro, aprender, né? Quando a gente está aprendendo, a gente consegue estruturar situações de felicidade muito maiores, por isso que a escola, geralmente a gente é muito feliz, porque a gente está ali com aquele cérebro plástico quase, né? Absorvendo muito conteúdo, então a gente tende a se sentir mais feliz. O outro está sendo desafiado, por isso que o esporte ele tem um fator de alegria muito grande, né? Brincar e praticar esporte. E o terceiro é o sofrimento. O sofrimento ele gera um sentimento de autopiedade que faz com que a gente emule algum tipo de felicidade artificial no nosso cérebro. Então aí está uma grande armadilha. Às vezes a gente fica na autopiedade, falando das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e não consegue mergulhar na esfera do aprendizado, do desafio, para que a gente supere de fato, né, os quadros negativos e consiga estruturar uma felicidade mais saudável. Então, eu super recomendo esse vídeo da Nete Guimarães, já mandei para muitos amigos e foi, assim, para algumas pessoas, libertador. Tá, gente? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.